Imagina você dando aquele rolê com um amigo ou amiga, quando de repente um grupo de homens armados dão início a uma revolução bem na sua frente. E aí, o que você faria? Hoje iremos estudar a Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, que é considerado o maior de todos os movimentos de contestação à mão de obra escrava africana aqui no Brasil. O termo Imalê é de origem africana, iorubá, e significa muçulmano. Essa foi uma revolta organizada majoritariamente por escravos muçulmanos de diferentes etnias, como nagôs e Haussais. Suas manifestações religiosas foram extremamente reprimidas no Brasil, que era um país católico. Assim, a imposição do catolicismo aos islâmicos os locomoveram à rebelião. Não aceitamos cultuarmos um Deus que não acreditamos. Somente Alá é o único Deus e daremos nossas vidas por essa devoção religiosa. Diziam assim os islâmicos. Décio de Freitas vai afirmar que a religião islâmica uniu os escravos contra a opressão dos escravocratas. A Revolta dos Malês foi composta exclusivamente por africanos sem a direção e nenhuma influência de brancos. Nesse levante, praticamente não houve a participação de escravos também nascidos no Brasil. Os rebeldes consideravam os crioulos e mulatos aliados dos brancos, identificavam como inimigos e por isso eles não participaram do movimento. Contrariamente a outras rebeliões coloniais e ao período imperial, a Revolta Malê foi composta exclusivamente por africanos, sem nenhuma participação de brancos. Isso é crucial você saber para a prova. A historiografia especializada entende que da mesma maneira que teve muçulmano que não participou do movimento, teve não muçulmano que participou. Cerca de 600 revoltosos participaram do levante, que teve também participação de não muçulmanos como os gegés, os minas e os nagôs não muçulmanos, etnia africana que na época era majoritária na Bahia. Embora a revolta não tenha sido obra exclusivamente de nagôs e muçulmanos escravos, também participaram do movimento os libertos africanos. É isso mesmo. A maioria dos historiadores acredita que essa revolta teve também a participação de libertos africanos, pois os mesmos, mesmo que livres, eram marginalizados e viviam na miséria. A rebelião teve uma multiplicidade de sentidos. E segundo João José Reis, a conspiração pode até ter sido malê, mas o levante, parceiro, ele foi africano. O grande exemplo para os negros no Brasil foi a Revolução do Haiti. Ela foi a grande inspiração para que os escravos no Brasil conseguissem também a sua liberdade. A historiografia reconhece que não sabe dos planos dos revoltosos. No caso, o que existe mesmo é alguns indícios que nós iremos, a partir de agora, estudarmos. Galera, provavelmente só seriam poupados escravos e africanos libertos que professassem a fé muçulmana ou que os acudissem na insurreição. Eles buscavam a conquista da liberdade, principalmente dos nagôs e haussás, mas também dos demais negros que estivessem participando da revolta. Essa revolta, planejada por escravos islâmicos, os malês, eles propunham a proibição do catolicismo, religião que lhes eram impostos e que eles não gostavam nem um pouco. Assim, os historiadores cogitam que os malês buscavam o estabelecimento de uma ordem social baseada em valores islâmicos africanos, mas isso é só um indício. Nós, historiadores, não temos provas disso. Os revoltosos não buscavam converter os infiéis. Os inimigos não foram definidos em termos de religião. A guerra era contra os brancos. Aí você deve estar se perguntando, mas não houve uma jihad islâmica? Jihad é uma ação guerreira de um Estado Islâmico constituído. E isso não existia em Salvador em 1835. Essa revolta ocorreu no dia de Nossa Senhora da Guia, festa católica ocorrida na região do Bonfim, que esvaziava a região central de Salvador, facilitando a ação dos rebeldes. Vamos aproveitar o domingo de festas quando os senhores relaxarem a vigilância para tomarmos o poder, diziam eles. João José Reis me ensinou que as revoltas escravas ocorriam principalmente nos momentos em que o sistema de controle diminuía. Que momentos eram esses? Feriados, domingos e dias santos.
Os escravos islâmicos fracassaram em virtude da delação realizada pela liberta Guilhermina Rosa de Souza, que ouvira do seu marido os boatos da revolta. Devido à delação, o movimento começou de maneira atabalhoada. Em virtude disso, ela foi facilmente reprimida pela Guarda Municipal Permanente, liderada por Francisco Gonçalves Martins e Antônio Marques. Apesar deles possuírem elevada experiência militar adquirida ainda em solo africano, eles estavam totalmente despreparados para uma luta convencional contra soldados com armas de fogo. Essa rebelião não durou nem 4 horas. 70 rebeldes e cerca de 10 soldados morreram nos combates. Dos 231 malês presos, somente 4 escravos foram fuzilados. O restante teve sentença convertida para açoites ou galés, segundo o julgamento. A revolta dos malês trouxe o fantasma do haitianismo, que é o temor da elite branca brasileira de que se repetisse aqui no Brasil uma revolução negra, tal como ocorreu no Haiti. Era o medo de um plágio da revolução do Haiti aqui no Brasil. Então é isso, galera. Fica ligado, a revolta dos malês é um tema que vira e mexe, costuma cair nos vestibulares desse Brasilzão, então não dá mole. Anota tudo e cai dentro. E não esquece de dar aquela moral, né? Se tá aqui só de passagem, se inscreve no canal. Se já é inscrito, deixa o like para fortalecer esse canalzinho. Valeu, galera? Um beijo, até o nosso próximo encontro. Fui!